O problema da poluição do Nabão é, aliás, como a poluição de outros rios, mas, e portanto aqui no fundo a pergunta é genérica, porque realmente pode ser colocada em qualquer local do país onde a questão se coloca. Infelizmente há muitos fenómenos de poluição por esse fiz fora. Aliás, no nosso distrito praticamente todos os rios, a exceção é mesmo quase o Zezer, mas todos os outros rios, ou pelo menos não é muito visível, mas quase todos os outros rios do distrito têm fenómenos de poluição, enfim, o Almonda, o Alviela, o Sorraia e o nosso Nabão, e não são fáceis de resolução. Em todo caso, e eu não quero de forma nenhuma relativizar o problema, mas apenas para colocar uma questão de memória, não posso deixar de recordar que os fenómenos de poluição do Nabão já foram bem piores. E não foi há tanto tempo assim. Todos nos lembramos dos episódios de mortandade de peixes, por exemplo, que aconteciam até há alguns anos atrás, até há pouco mais de uma década, e que eram provocados por um tipo de poluição que é bem diferente daquela que hoje se verifica mais. Que era uma poluição química, de origem essencialmente de produtos químicos. E hoje nem há grande purido em falar disso, não é? Todos percebemos de onde é que vinham. Vinham das fábricas de papel, vinha também da antiga Platex, todos sabíamos que era assim. Tanto que os últimos episódios, por exemplo, desses fenómenos da mortandade de peixe aconteciam normalmente, ou eram visíveis normalmente, no açude de Marianaia, portanto já a jusante da cidade, mas quando as 3 fábricas de papel estavam a funcionar, os episódios eram ainda bem piores, e claro, a própria legislação, a fiscalização também era muito diferente daquela que há hoje. A poluição que hoje, ou que infelizmente agora vamos assistindo, tem fenómenos diferentes. É uma poluição que será, na essência, eu não sou técnico, mas é também um pouco aquilo que as entidades das análises que têm sido efetuadas vão indicando. Na generalidade dos casos, pelo menos, será uma poluição mais orgânica, até porque muita, como também todos vamos sabendo, uma parte, pelo menos significativa, virá de esgotos domésticos, que depois, essencialmente da rede de saneamento do Concelho de Orem, e que depois, portanto, vão, enfim, estão ligadas à ETAR de Ceiça e à ETAR de Formigais, e depois vem desaguar, portanto, ao Rio Nabão quando excedem a cota, portanto, e é por isso mesmo que os episódios se notam mais em dias de grande chuva, não é? Portanto, as ETARs não têm capacidade e vamos lá ver, é possível perceber porquê e porque é que esta poluição se nota há menos tempo. É porque precisamente tem a ver com aquilo que é, por um lado, o sucesso e por outro lado, o insucesso. O sucesso é a rede de saneamento do Concelho de Orem foi alargando. Aquilo que se calhar há 10 anos eram, entre aspas, meia dúzia de quilómetros, hoje seguramente será uma extensão muito maior de concelho. Só que toda essa rede está ligada precisamente estas 2 ETARs que referi. E, portanto, as 2 ETARs são as mesmas desde o período da sua construção, foram claramente subdimensionadas. Felizmente, no caso da ETAR de Ceiça, portanto, as obras já estão a decorrer, não vão solucionar tudo, obviamente, mas já estão a decorrer para melhorar as capacidades da ETAR, e, portanto, isto é uma responsabilidade da TEG Ambiente, é preciso referir, de facto, os municípios têm aqui diretamente pouca responsabilidade, apesar de serem os 6 municípios, no caso da TEG Ambiente, portanto, os seus proprietários, mas estamos a falar de financiamento. A responsabilidade do município falava em ação mais de pressionar as entidades competentes, aquelas que têm mais responsabilidade na matéria. E é aquilo que realmente o município pode fazer, é pressionar, é questionar, é solicitar reuniões. Todos sabemos que na mudança do governo, portanto, o governo anterior, que não concluiu o seu mandato, por força das eleições antecipadas, mas que o anterior Ministro do Ambiente tinha já garantido e portanto prometido um envelope de financiamento para resolver pelo menos o essencial dos problemas de poluição do Nabão, e que, sublinho, esses problemas têm muito que ver com a rede de saneamento do lado de Orem, e não só da capacidade da ETAR, que
essa parte está, digamos, a ser resolvida, mas depois com a questão dos separativos, portanto, que é um problema que depois acontece em vários concelhos, no caso de Tomar também, não originam fenómenos de poluição, não é? Que é como os pluviais, ou seja, aquilo que todos vemos nas ruas, enfim, das sarjetas que acumulam, portanto, ou que recolhem a água, por exemplo, quando chove, tudo isso acumula, está a encaminhar para o mesmo local dos esgotos domésticos. E, portanto, quando chove, e especialmente quando chove bastante, o volume é tal que a ETAR não tem capacidade e tem que deitar fora, como uma barragem, para se perceber melhor a imagem. Quando atinge o seu limite, tem que abrir, não é? Para não rebentar. E, portanto, esse é um problema. Não quero ainda assim deixar de dizer que há outros, claramente não é preciso ser fiscal da GNR ou enfim, das entidades competentes para perceber que há outros responsáveis pela poluição que ocorre. Empresas? Com certeza, empresas do setor privado que estarão ou não ligadas à rede, mas que depois aproveitam estes dias para fazer outras descargas, porque, primeiro, é possível detectar fenómenos de poluição na Ribeira de Ceras. Ora, a Ribeira de Ceras não vem do lado de Orem, nem tem nada a ver com a ETAR. Mas há fenómenos, há vídeos na internet, portanto, de situações que têm ocorrido de quando em vez, e, portanto, esses vêm de outro concelho. Continua a ser de exterior ao concelho de Tomar, mas vem de outro concelho. Além disso, tem havido também um ou outro fenómeno em que se nota, por exemplo, aquilo que são claramente indícios de lagagem de azeite, ou poluição, digamos, de derivados de azeite. E também são em épocas muito específicas do ano. E, portanto, ou alguns que já foram mesmo detectados. Recordo que um dos casos que foi detectado pelas entidades competentes foi, por exemplo, de uma estação de serviço, umas bombas de gasolina, que num concelho a montante do nosso estavam a fazer uma descarga também para um afluente do Nabão. Portanto, vão existindo outros responsáveis e digo isto para dizer que também a responsabilidade da vigilância desses casos é de todos nós. Todos, enquanto cidadãos, devemos detectar quando detectamos situações dessas. Muito bem, Tiago Carrão, já agora aqui aproveitava, bem-vindo também, e aproveitava aqui estas últimas considerações do Hugo a propósito desta culpa que se tornará evidente de algumas empresas que até aproveitam quando chove para recorrerem aos braços de água, mas durante todos estes anos a Agência Portuguesa do Ambiente, por exemplo, no que diz respeito a informações públicas, só identificou uma empresa de Ancião como estando diretamente a aproveitar-se do Nabão para se livrar daquilo que efetivamente não queria. A minha questão é a seguinte: até que ponto é que as autoridades, a APA, o CEPNA, têm feito aquilo que está ao alcance para evitar que esta parte da poluição seja evitada, uma vez que a outra parte é essa tal ausência de separativos que até a própria APA, e isto já lá vão 3, 4 anos na Assembleia da República, confirmou. Boa tarde, Feliciano, boa tarde, Hugo, e boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, seja online, seja através da rádio. Então, essa questão é muito, muito pertinente. Aliás, é uma questão que eu próprio já me interroguei. Aliás, já interroguei também em reunião de Câmara, que é precisamente, e é uma resposta, porque este tema já foi debatido e eu próprio já abordei o tema em reunião de Câmara diversas vezes ao longo deste mandato. E a resposta tem sido um pouco nesta lógica também. Estão identificados as entidades, os focos de origem da poluição no Rio Nabão. E depois, que é no fundo esta a pergunta do Feliciano, ou seja, ok, estão identificados, e o próximo passo, porque nós sabemos que às vezes não que não tenham razão, mas por às vezes situações pontuais, pequenas situações, existe uma atuação das entidades e das competentes e das autoridades, não só na fiscalização, mas depois a autuar e a agir devidamente e corretamente numa situação que é recorrente, que acontece já há diversos anos. É certo que nas últimas semanas não tem acontecido, também porque não temos tido, normalmente está associado muito isso à chuva e não tem acontecido nas últimas semanas, mas nós no final do ano passado sabemos bem como é que estava o Rio Nabão, e não é coisa pouca. Não é preciso morrerem os peixes, como dizia o Hugo, para a coisa ser considerada trágica. Eu lembro-me que até no final do ano, até no polígrafo, apareceu Tomar, e por estas razões, que não são as melhores, que nós queremos que as pessoas falem da nossa terra. Isto porque o Nabão, obviamente, que diz muito a cada um de nós, tomarenses,
atravessa o coração da cidade, como também atravessa o nosso, diria até. E realmente tem sido, ao longo dos últimos anos já, uma situação recorrente. É verdade que o Ministro, talvez em 2021, falou num pacote, creio eu, de cerca de 20 milhões para resolver o que se passava com o Nabão. Entretanto, trocou-se de Ministro, mas já se trocou de Ministro, não foi a semana passada, já se trocou de Ministro há um ano, e eu queria perceber o que é que aconteceu, se o envelope financeiro que havia seguiu com o outro Ministro anterior, se este mantém as mesmas intenções ou não, porque este é um tema que nos diz a todos muito. Não é por acaso que o PSD até apresentou em Assembleia Municipal uma moção que foi aprovada sobre o Rui Nabão, em que falava precisamente isso que o Feliciano dizia há pouco, da pressão que deve ser exercida e passar quase das palavras para a ação. Eu próprio já lancei esse repto, né, em reunião de Câmara. Agora, o que é que deve ser essa pressão? Em que é que deve consistir? Eu não sei, eu acho que por coisas menores já se fizeram manifestações públicas, porque é um tema que nos diz a todos, e eu acho que não encontramos ninguém que não esteja de acordo em defender o nosso rio. E deve partir da Câmara a mobilização da população? Não digo que pode partir de diversos agentes. Agora, a Câmara pode ser um dos motores desse movimento que faça a pressão pública e mediática, se não, com reuniões não tem sido possível, ou seja, porque quando falamos sobre o tema, o que ouvimos falar diversas vezes é reunir-se com a entidade A, com a entidade B, com a entidade C, mas o problema continua por resolver ao fim de vários anos. Se isso não resolve, então está na hora de pensarmos se calhar o que é que pode, pelo menos, acelerar a resolução. Uma das respostas, se não estou em erro, da senhora Presidente em reunião de Câmara, foi sobre averiguar no quadro comunitário o que é que poderia ser possível em termos de investimento. E se assim não fosse, averiguar um plano B, creio que até passava por o financiamento do BEI, creio que foi isso que falou a senhora Presidente, estou a falar de cor, mas penso que foi isso, mas são tudo soluções que demora o quadro comunitário, depois demora a alternativa e o tempo vai passando, e nós, quando começar a chover, infelizmente sabemos que a coisa vai voltar a acontecer. Se é a TAR, são suiniculturas, se é os lagares de azeite, se isso tudo está identificado, se calhar vamos começar, logo essa ação, essa pressão deveria ser, vamos começar a atuar e sabermos onde é que eles estão, os focos, e atuar, não é? Já agora tenho uma mesma pergunta para os dois. Começo pelo Hugo. Perguntar-lhe então o seguinte: do lado de Orem, neste caso do lado da Câmara Municipal de Orem, tem havido também a disponibilidade para avançar aqui numa medida, não sei, consensual, também não passará pela Câmara, mas por admitir que efetivamente grande parte dos problemas vêm do Concelho de Orem? Bom, antes de mais, eu tenho que dizer que não tenho, em grande medida, tirando um ou outro momento, estado diretamente nas conversações ou nas reuniões que têm existido com a Câmara de Orem, não é? Portanto, é algo que tem muito a ver, ou muito diretamente, entre presidentes de Câmara, e até porque, havendo aqui uma entidade, que é a TEJ Ambiente, que no fundo é comum aos municípios, porque é a sua pertença, e porque tem aqui, enquanto entidade promotora, uma parte da questão, uma parte grande, precisamente, da questão das hectares e da rede de saneamento, e na TEJ Ambiente são os presidentes de Câmara que estão em, digamos, Conselho de Administração, e, portanto, estas conversas têm sido muito entre eles. Mas, do que julgo saber, sim, quer dizer, penso que pelo menos na intenção, sim. Aliás, recordo que, inclusivamente, já houve a lição na Assembleia da República com a presença dos dois presidentes de Câmara, portanto, Tomar e Orem, e houve um conjunto, portanto, de iniciativas em que ambos os presidentes e, portanto, ambas as câmaras estiveram presentes. Agora, por outro lado, não deixo de perceber que, em termos de pressão e até de pressão pública, pressão mediática, seja totalmente diferente em Orem, não é? Em Orem não se vê nada da poluição, porque de facto é em Tomar que ela se nota. E portanto percebo que às vezes, quando essa pressão não existe, as prioridades, as atenções possam estar mais viradas para outros assuntos. Quer dizer, com isto não estou a dizer que a Câmara de Orem não esteja preocupada, estou seguro que está, até porque a questão por exemplo, da questão dos separativos é desde logo também uma questão económica. Portanto, toda a água que entra, todo o volume que entra na hectare é pago, e portanto, se ele for água da chuva, ou seja, água que não precisa
precisava de ir para a ETAR está-se a pagar por algo que na verdade não seria necessário. Portanto, nem que seja também por uma razão económica ou financeira, não tenho dúvida nenhuma que a Câmara de Orem esteja interessada também em resolver o problema. Agora, a pressão maior, evidentemente, está do lado de Orem, de Tomar, aliás. Já agora, ainda vamos a tempo de emendar a mão, por assim dizer, e ter a compensação, a devida compensação por estar o METAR na Sabacheira que serve Orem? Bom, a entidade que... É verdade que esse foi, enfim, o chamado pecado original, não é? Portanto, nesta questão, que é realmente a aceitação por parte da Câmara de Tomar da construção da ETAR, não só naquele local, mas depois também por não exigir, à época, a questão das contrapartidas. E a contrapartida era precisamente, ou essencialmente, a questão da rede de saneamento na freguesia da Sabacheira. Bom, mas essa questão agora... vamos lá ver, a entidade, mais uma vez a entidade agora é a mesma, que vale para Orem como para Tomar, é a TEJ Ambiente. É a TEJ Ambiente que compete realizar, portanto, o máximo de cobertura no que ao saneamento se refere. Dito isto, e como já tenho dito várias vezes, até lembro que até já em Assembleia Municipal, uma das que presidi, o disse, e tenho dito noutros locais, o paradigma da forma de resolver as questões do saneamento também já se alterou um pouco. Já não estamos nos anos 90 do século passado, em que se achava que, nomeadamente, os fundos financeiros eram inesgotáveis e que Bruxelas pagaria tudo, e em que se iam fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros de condutas por todo lado, a subir montes e a descer vales. Portanto, isso não é comportável. E, portanto, há hoje outras tipologias de solução, e mesmo incluindo as fossas sépticas individualizadas de habitações, que desde que sejam não só tecnicamente balizadas, mas como tenham depois um sistema montante e aí tem que ser a entidade, mais uma vez, a entidade fornecedora do serviço, neste caso do saneamento, a garantir isso, um sistema de despejo dessas fossas. Isso também é saneamento e também é válido. Não, de repente, de um dia para o outro, as fossas sépticas não deixaram de ser uma solução viável, pelo menos para aqueles casos em que não justifica gastar, sei lá, 1 milhão de euros para chegar a uma casa. Portanto, é preciso também ir colocando isto no discurso. Resolver o problema de saneamento não quer dizer que as condutas de saneamento vão chegar a todas as casas existentes em todo o território. Essa questão do saneamento já dá para outro programa. Tiago Carrão, relativamente a esta relação Orem-Tomar, se efetivamente os dois municípios estão a remar para o mesmo lado? Eu não tenho dúvidas que sim, que eles estão alinhados, orientados, e até porque esta questão, quando falamos na lógica regional, na lógica supramunicipal, não é só falar para fazer bonito, é algo que realmente, não só nesta questão da água ou da sustentabilidade e do meio ambiente, mas também diversos temas que isso tem acontecido. E até a ambiente, para além de outras questões, na sua gênese, este também é um dos temas, é a lógica regional de vários municípios, e neste caso em concreto estes dois municípios estão efetivamente na TEJ Ambiente, por isso está aqui o problema que há para resolver é a responsabilidade da TEJ Ambiente, onde estão então estes dois municípios. Obviamente que quem tem que levar com o problema é Tomar. Pronto, e por isso é Tomar que tem que, no meu entender, liderar o processo, liderar a discussão, liderar o tema, e fazendo esse trabalho de gestão do processo, fazendo esse trabalho também mediático e de pressão e de ação, eu não tenho dúvidas nenhumas que Orem, porque a questão ambiental não tem fronteiras, não tem, é como hoje em dia, fala e bem da questão ambiental, da questão de sustentabilidade, fala-se à escala global. Quanto mais à escala ao fundo da rua, neste caso seja, mas para Orem, é obviamente um tema que interessa como interessará a qualquer município aqui da região. Já agora também aquela questão relacionada com a Sabacheira, com as motivações que estavam associadas à construção da ETAR na Sabacheira. Agora, pronto, há aqui este novo paradigma, até o ambiente, mas ainda há aqui alguma janela de esperança para que a Sabacheira tenha saneamento e volte a ter então essa possibilidade de ver minorado esse impacto de ter a ETAR no seu território. O que acabou de dizer há minutos, que é só o saneamento, estávamos aqui, era um tema só para esta sessão inteira.
e provavelmente não chegava, porque efetivamente a parte do abastecimento de água, aliás, é um tema que eu acho que falaremos aqui em breve também, mas a parte do abastecimento de água, o saneamento é um tema que tem muito de política, de opções e decisões políticas, e que deve ser bem pensado, bem gerido, porque estamos a falar de investimentos milionários, de milhões de euros, que são necessários para muitas vezes chegar a locais mais... e a Sabacheira sabemos que é uma freguesia junto ao concelho de Orém, é certo, mas que já tem uma área significativa, tem um conjunto de povoações que muitas vezes é difícil, ou que tem que se pesar bem o investimento de levar uma conduta até a certas povoações, a certas casas até, muitas vezes estamos a falar de casos até individuais, e tem que se pesar isso bem, sendo no racional da gestão dos dinheiros públicos, e perceber muito bem, temos aqui o orçamento, de que forma podemos impactar o máximo nível de pessoas positivamente, seja na questão do saneamento, como seja em qualquer outra. E a questão da Sabacheira, como outras na freguesia, no concelho, que ainda existe várias zonas sem saneamento, mas é isso que tem que se pesar, tem que se perceber dentro daquilo que é o bolo orçamental disponível, que forma podemos impactar o máximo de pessoas. E isso acontece também, por exemplo, com a questão da Sabacheira, por exemplo, tem uma freguesia em que o abastecimento também tem bastantes desafios. Existe bastantes desafios no abastecimento de água, é uma freguesia que infelizmente vive com isso quase diariamente. E também isso tem que ser bem pensado. O abastecimento, a água é um daqueles bens inquestionáveis, não se pode pôr isso sequer em questão. Isto para dizer que a Sabacheira, como qualquer outra freguesia, na questão do saneamento, tem que ser um pensamento estruturado, planeado, olhar até com os fundos comunitários do quadro comunitário do 2030, perceber concretamente o que é possível fazer, até também na rede de abastecimento, não só de saneamento, perceber o que é possível fazer, definir prioridades, porque é isso, governar é isso, é definir prioridades, e depois aplicá-las também, não é?